Hoje nesse vídeo eu estarei falando a respeito da unção sobre a vida de um bispo ou de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, o que serve também para as demais igrejas. Quando esse bispo ou pastor sai da denominação, a unção o acompanha ou essa unção fica retida na igreja? Sobre isso estaremos falando nesse vídeo. Bem, antes deixa eu me apresentar para você que não me conhece, eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, com passagem também pela Igreja Mundial e outros ministérios. Eu gostaria que você acompanhasse outros vídeos no nosso canal, tá? Onde você terá aí alguns esclarecimentos de tudo que vi e do que vivi nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, vamos aqui ao tema e a pergunta de uma amiga. Ela diz assim, olha, quando um bispo sai da IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a abreviação, né, a sigla, a unção fica na igreja, como é ensinado, ou vai com ele? Bom, primeiro é importante você entender o que vem a ser a unção. A unção, ela é um poder do qual Deus reveste a um servo que ele escolhe usando que critério? Não é o critério dele ser um pastor eloquente ou dele ser um bom arrecadador, arrancador de ofertas. Não. Esse não é o critério que Deus se utiliza para escolher e, consequentemente, depositar a confiança da sua unção. Não. Mas é que esse pastor, esse bispo, ele tenha um coração segundo o coração de Deus. Se nós formos ver a escolha de Davi para receber essa unção, nós vamos ver que Deus, o dono da unção, tá? A quem pertence a unção, ele chamou o profeta Samuel e ordenou a Samuel que fosse até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e lá derramasse o óleo sobre a cabeça de Davi e ungisse a Davi. E lá no Salmo está até escrito isso. Escrito o seguinte, que ele diz, encontrei a Davi, o meu servo, com o meu santo óleo o ungi, a minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá, não há de afligir o filho da perversidade. Enfim, essa unção daria a Davi uma condição especial para que ele tivesse a mão de Deus com ele, tivesse o braço forte de Deus com ele e a vitória sobre os seus inimigos. Então vejamos aí que a unção pertence a Deus, é Deus quem ordena, pois ele ordenou a Samuel, certo? Que fosse lá e ungisse a Davi. Porque é assim, com Deus funciona assim. Quando Deus quer e manda, até o diabo tem que obedecer. Concorda comigo? É verdade. Ninguém pode resistir a uma ordenança de Deus. Então, às vezes, tem pessoas que elas querem atribuir a consagração de um bispo, a consagração de um pastor e a unção que está sobre ele a uma igreja. Que foi uma igreja ou o bispo Macedo quem concedeu aquela unção. Ora, ele nada mais, nada menos foi ordenado por Deus para ungir. Verdade. E ordenar, Deus ordena até o diabo. E tem que obedecer. Quando Deus quer ungir um servo dele, não importa quem ele quer, quem ele vai usar. Compreende isso? Ele quer ungir aquele servo, ponto final. Não importa quem é contra, ele vai ungir aquele servo, ponto final. Vai colocar a unção sobre aquele servo, ponto final. Porque a unção pertence a Deus. Mas na Igreja Universal do Reino de Deus, eles ensinam que se um pastor sair, se um bispo sair, então ele perde a unção. Agora ele não tem mais unção. A unção fica retida na igreja. Ora, subentende-se então que essa unção é da Igreja Universal do Reino de Deus? É a Igreja Universal do Reino de Deus que é dona da unção? É ela quem unge os seus pastores? Não, isso é antibíblico, isso é uma heresia. E ela se utiliza disso para ameaçar os pastores, os bispos, os obreiros. Olha, se vocês saírem, vocês vão perder a unção. Então você não é mais bispo, você não é mais pastor, você não é mais obreiro. Como se aquela unção pertencesse a eles.
E muitos pastores que querem sair e colocar os seus próprios ministérios, porque já não concordam mais com aquele trabalho da igreja, tá? Eles ficam temerosos. Eles têm medo, têm receio. Porque eles não querem trabalhar fora da parceria de Deus. Eles querem a unção de Deus sobre a vida deles. Mas eles aprenderam dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Que a unção é da igreja. E fica com a igreja. E muitos obreiros e membros, quando um pastor ou um bispo sai da igreja, elas não reconhecem mais ele como um pastor, como um bispo, como um homem de Deus. Até como homem de Deus não reconhece mais. Não saiu da Igreja Universal do Reino de Deus, é perturbado, é caído, é rebelde, endemoniado. Aí eu pergunto para vocês, o bispo Macedo, foi ele quem se consagrou a pastor, a bispo? Se auto-intitulou? Ou ele pertencia antes a uma igreja, a um outro ministério, e um pastor foi lá, foi ordenado, tá? E consagrou ele? E ungiu ele? Tá? Bom, se é assim como a Igreja Universal ensina, como vocês pensam, tá? E agem discriminando outros de outros ministérios, não reconhecem até a unção de Deus sobre outros pastores e bispos de outro ministério, e obreiros de outro ministério. Se não for da Igreja Universal do Reino de Deus, não tem unção. Não é pastor, não é bispo. Então é só se pertencer à Igreja Universal do Reino de Deus. Então quer dizer, a Igreja Universal do Reino de Deus é quem foi ordenada para ungir. Quer dizer, ela é a representante de Deus aqui na terra, só ela, mais nenhuma outra. Aí eu pergunto, então, há 30 e poucos anos atrás, antes de existir Igreja Universal do Reino de Deus, não existia pastores nem bispos, é isso? Então todas as demais pessoas morreram e foram para o inferno, seus avós, seus pais, porque não tinha homem de Deus para levá-las ao caminho certo, ungidos. Porque a unção só passou a existir a partir da Igreja Universal do Reino de Deus. E o bispo Macedo, então, quando saiu da igreja que o consagrou, que ungiu a bispo, ou a pastor na época, então a unção dele também ficou lá. Não veio para a Igreja Universal do Reino de Deus. Você concorda comigo? Então há uma incoerência. Um tipo de pregação que visa interesses próprios. E é uma forma de manipular as pessoas. Então, a unção, ela não fica retida na igreja. Se um bispo, você pastor, você obreiro, que não concorda mais, tá, com a doutrina da prosperidade, você não concorda mais com o sistema, com o regime da Igreja Universal do Reino de Deus, e você tem vontade de sair, montar o seu próprio ministério, abrir uma igreja onde ali você possa fazer as coisas que você tem vontade de fazer, mas você não pode, por quê? Porque na reunião você tem que pedir 2, 3 ofertas numa reunião, você tem que vender jornal, você tem que vender ingresso de filme, de cinema, você tem que, sabe, você tem que fazer tudo, e tem que tirar de 5 minutos, 10 minutos no máximo, para dedicar ao estudo da palavra, à busca da presença de Deus. Então você não quer mais isso. Então você quer abrir a sua igreja, o seu ministério, a unção de Deus é com você, e ela vai com você. Tá? E não se preocupe com esse tipo de pregação, ensinamento, ou até maldições que tentarem jogar sobre você, porque maldição sem causa não se cumpre. Tá bom? Maldição sem causa não se cumpre. E aonde não há lei, não há pecado. Se não existe, biblicamente falando, um fundamento, vá em frente, porque você não está pecando. A lei quem estabelece não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é o bispo Macedo, não são os demais líderes da Igreja Universal, ou nenhuma outra religião ou denominação. A lei é uma só, a de Deus. Se há lei e você infringir, há pecado. Se não há lei contra aquilo, não há pecado. Se forem costumes e dogmas e ensinamentos de uma igreja, fique em paz, descanse seu coração. Tá certo assim? Porque a unção de Deus é com você, é na sua vida. Tá certo? E essa unção, como está escrito lá em Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, é para isso que Deus unge.
Não é para dar envelopes e mais envelopes e levar as pessoas a sacrifício e tirar, sabe, tirar a carne e ainda chupar os ossos. Tem até um versículo bíblico que fala sobre isso. Ai desses falsos profetas, que não se satisfazem só em devorar a carne, mas ainda chupam os ossos. Coloque esse texto aí no Google, tá? E que vai aparecer lá a referência bíblica que fala sobre esses falsos profetas. Tá bom? Eu não me recordo aqui o versículo agora. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo, no rodapé do vídeo. Tá bom? Então, eu queria esclarecer isso, essa pessoa que me enviou aqui a pergunta, tá? E no próximo vídeo eu estarei esclarecendo mais, tá bom? Sobre, na verdade, mentiras da Universal que um dia você acreditou. Ou talvez que até o momento de assistir esse vídeo você estava acreditando. Mas agora não acredite mais. Tá bom? Clique aqui embaixo, tá? Para ter acesso ao próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês que assim têm feito. Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.